Na aula de hoje nós vamos falar sobre as professions. Learn the same of some. Vamos aprender o nome de algumas. Hoje o nosso livro vai ser em inglês. English Book, page 75 and 277. Página 75 até a página 77. Jobs. Na primeira página da nossa unidade, desse nosso capítulo, tem um texto. E eu vou ler esse texto agora para vocês. O texto inicia-se dessa maneira. Let's talk about professions. Look at the board. Here we have a firefighter, a chief, a judge, a janitor, a doctor, a singer, a photographer and a pilot. Então vamos falar sobre algumas profissões. Olha no quadro, né? Look at the board. Aqui nós temos, here we have, aqui nós temos a firefighter, bombeiro, a chief, cozinheiro ou chefe de cozinha, ou outros nomes também ele pode ter dentro de chefe, a judge, que é um juiz, a janitor, um faxineiro, a doctor, um médico, a singer, um cantor, a photographer, um fotógrafo, and a pilot, um piloto. And this is about professions. Professions. A job means a work for which one is regularly paid. For example, a waiting job is a clerk job, etc. With a professions means a job that is needed special training or skill, especially on the needy high level of education. For example, medical, legal, teaching professions. There are many jobs in each professions. As profissões, né? Qual a diferença entre job, porque existe a palavra job, que significa emprego, trabalho, e existe a palavra profissão, professions. Ele diz aqui, né? The job means a work for which. O significado de trabalho é alguém que trabalha regularmente em algum lugar. Por exemplo, um entregador de água, uma faxineira, etc. Já a profissão significa um trabalho, um emprego que precisa de um treinamento, uma habilidade, uma especialidade, precisa de um nível maior de educação. Por exemplo, um médico, um professor, né? Então, dentro de muitos trabalhos existe um profissional. E aqui nós vemos alguns profissionais que precisaram de alguma especialização, alguma habilidade. Temos o athlete, que é o atleta, baker, que é o padeiro, actor, que é o ator, chief, que é o chefe de cozinha, engineer, que é o engenheiro, waiter, que é o garçom, doctor, que é o médico, firefighter, que é o bombeiro, judge, que é o juiz, lawyer, que é o advogado, mechanic, que é o mecânico, nurse, enfermeira, journalist, jornalista, musician, que é o músico, pilot, que é o piloto, police officer, que é o oficial de polícia, é o policial, tailor, que é o alfaiate, e o teacher, que é o professor. Tem outros que no livro a gente cita, que é o veterinarian, que é a veterinária, e o dentist, que é o dentista. Não acrescentei porque são nomes que você olhando para ele a tradução, você olhando para ele em inglês, você entende o português. Coloquei aqui os que poderiam causar alguma dúvida na tradução e na fala. E aqui nós temos a página 76, comprehensions, das nossas questões. A primeira questão diz assim: What is the class about? Né? Sobre o que foi a aula, né? Sobre o que a aula estava falando. Ela estava falando sobre the class is about professions or the class is about sport. Então você na página 76, primeira questão, você vai escolher se é the class is about professions or the class is about sports. Na segunda questão, circle the professions mentioned in the class. Você tem que circular os itens
que foram mencionados no texto, os itens profissionais, as profissões que foram faladas no texto. Se ele falou em chief, você circula chief. Se ele falou em doctor, você circula doctor. Se ele falou no engineer, você circula o engineer. Se ele falou do firefight, você circula o firefight. Então você vai circular só as profissões que foram mencionadas. Na página 77, né, virando a página, ele faz uma pergunta lá. What are professions that these items refer to? Complete sentences with the correct job. Ou seja, vai ter uma frase para você completar com uma profissão. E ele vai dar uma dica, o livro dá uma dica de que profissão é essa pela figura que está desenhada. Eu dei o exemplo aqui da primeira. A primeira tem uma figura desenhada de uma board. Tem uma board desenhada. E nós sabemos que board significa quadro. Aqueles quadros de escola. Quadro negro, quadro branco. Board em geral. Então, que profissão se usa um quadro? Será que é um actor? Será que é um doctor? Um teacher? Um nurse? Então, você vai escrever aqui a profissão que usa um quadro para escrever nele. Então, Susa is a... e o nome da profissão. E assim você vai fazer o item B, o item C e o item D. A segunda questão é sobre um bingo. Let's play bingo. Você não precisa fazer essa questão porque ela seria para ser feita em sala de aula, né? Um bingo prático. Como nós estamos em aula remota, então não precisa, não tem necessidade de resolver essa segunda questão. Esse pessoal, próxima aula nós nos vemos continuando esse capítulo a partir da página 78. Bye!